Boa noite a todos. A paz do Senhor. Pode sentar, gente. Vocês estão bem? Aleluia! Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia! Dizer que Deus é bom, somos injustos, não é? Ele é maravilhoso, porque Ele faz além do que nós pedimos ou imaginamos. Gente, Ele é bom demais. Aleluia! Ele é tão bom, que não dá para explicar. De tão bom Ele é maravilhoso. Aleluia! Esses dias eu estava na minha casa e sempre que meu esposo pergunta: você quer um presente? O que é que você quer ganhar? Eu sempre respondia: um papagaio. Ah, então você não vai ganhar. Porque o papagaio você não pode tirar da natureza. E eu não teria coragem de ir lá tirar ele do habitat dele para pôr na minha casa por meu prazer. Ai, que lindo, eu tenho um papagaio. Não tem papagaio. Aí eu cheguei depois do culto na minha casa e fui lá na área de casa, encostei e fui olhando para o céu. Falei: Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor cria todas as coisas. Eu sempre peço um papagaio para todo mundo e ninguém me dá. Mas o Senhor tem um para me dar. Sabe, tem alguém que não quer um papagaio. E eu quero um papagaio. Então o Senhor pode juntar o útil ao agradável. Alguém não quer e eu quero. Amém. Um beijo. Até amanhã. E fui dormir. Olha que oração. No outro dia, o Rogério foi na oficina e chegou lá, tinha uma maritaca. Ele falou pro rapaz: você traz a maritaca pra cá? Ele falou: é porque em casa tem um papagaio que ataca a maritaca. E o papagaio era de um amigo. E o amigo não queria o papagaio e quebrou a asa do bichinho. E eu não quero o papagaio por causa da maritaca. Eu tô procurando alguém para dar o papagaio. O Rogério falou: o quê? Aí ele correu em casa. Olha, o Toninho tá dando um papagaio. Na terça-feira o papagaio estava em casa. Aleluia! Mas um Deus tão grande, Ele vai se incomodar com o papagaio? Mas eu sou filha. E o filho pede para o pai e o pai se incomoda assim. Aleluia! Então nessa noite você é filho de Deus. E não importa o que você vai pedir, seja grande ou seja pequeno, Ele se importa com você. Aleluia! Porque todos nós somos filhos de Deus. Se você está pedindo para Deus algo tremendo que ao seu ver você não vai alcançar, você pode não alcançar, mas o Deus que criou esse céu lindo e sustenta com a sua mão forte e poderosa, é o Deus que se importa e Ele dá. Para Ele não tem tamanho. E eu fiquei olhando e falei: por que eu não pedi antes para Deus o papagaio? Não é? E por que você não pede logo para Deus o que você precisa, em vez de ficar entre os dentes? Pede para Ele nessa noite. Aleluia! Então, gente, eu quero falar com vocês de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não era essa palavra que eu queria trazer nessa noite, mas essa palavra é uma palavra de Deus, que se encontra no livro de Oséias, capítulo 14, e o versículo de número 1, que diz assim. Vocês vão achar? Eu espero. Oséias capítulo 14, versículo de número 1. E eu estou feliz, viu, gente, de estar aqui hoje. Faz muito tempo que era para mim vir aqui e nunca dava certo. Mas hoje foi um dia que Deus marcou encontro conosco aqui neste lugar. Aleluia!
Creia que na tua vida Deus tem encontros marcados. Deus, Ele marca encontro com as pessoas. Aleluia! Às vezes você pensa, foi eu que fui. Não, foi o Senhor que foi até você. Aquela mulher samaritana, ela estava lá no poço, num horário impróprio, mas Jesus foi ao encontro dela. Aleluia! Viu como Deus marca encontro conosco? Então, no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 1, diz assim: Ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque tens caído pela tua maldade. Aqui, o livro de Oséias, nesse capítulo de número 14, ele fala sobre arrependimento. Ele fala que o arrependimento trará o perdão. Em outras traduções fala que esse livro de Oséias, as bênçãos do arrependimento, que quando nós nos arrependemos, nós alcançamos bênçãos celestes. Então, tem coisas que eu posso fazer e depois eu falo, eu me arrependi. Aí depois eu vou lá e faço novamente. Então isso não é um arrependimento, isso é remorso. Porque quando nós nos arrependemos, você se arrepende de algo e nunca mais você faz aquilo. Isso é arrependimento. Olha, eu nunca mais fiz, eu nunca mais voltei. O remorso não, a gente se sente culpado e amanhã a gente está fazendo de novo. Então Deus, nesse texto, Ele nos convida ao arrependimento. Aleluia! Para nunca mais voltarmos a fazer. Então Ele diz assim: ó Israel, volta para o Senhor teu Deus. Por que Ele estava falando, Israel, volta para o Senhor teu Deus? Porque o povo, ele estava caído e distante de Deus. Então Deus, ele chega para aquele povo de Israel e fala: olha, voltem para mim. Porque a profecia de Oséias aqui, ele termina esse capítulo 14 com uma nota de esperança. Uma nação arrogante, ela jamais ouviria de Deus essa palavra, mas esse chamado através do profeta foi de uma forma muito genuína. E esse versículo afirma o sofrimento e a ruína de Israel, porque não foi uma questão política, foi uma questão que o próprio povo tomou a decisão de se afastar de Deus. E assim, Deus, ele pega e convida aquele povo: olha, venha ao arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, nós temos as bênçãos celestes e a bênção terrestre. Por isso que Jesus Cristo disse: assim na terra como no céu. Porque Deus tem bênção dos céus e bênção da terra. Por isso que um dia Deus falou para Abraão: Abraão, conta as estrelas do céu. Ele estava dizendo: conta as bênçãos dos céus, conta a areia da praia. Abraão, conte, se você puder, quantas bênçãos eu tenho para te dar. E nessa noite, é noite que Deus nos convida: olha, se arrependa, porque eu tenho uma bênção do céu para você e tenho bênção da terra. Qual é a bênção que você está precisando? Celeste ou terrestre? Você precisar das duas, Ele te dá as duas, bênção dos céus e bênçãos da terra. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu digo as nossas, porque eu necessito de bênçãos da terra e necessito de bênçãos dos céus. Então, gente, Deus, Ele chama, Ele nos ensina o quê? Que o arrependimento faz parte do livre-arbítrio do homem. Deus te dá um livre-arbítrio, você escolhe o que você quer fazer e Deus vai respeitar. Mas Deus, Ele fala: olha, mas também o que você fizer é sua responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. Então, porque Deus quer que nós nos arrependamos, assim como o povo de Israel. Porque o pecado, ele traz dor. O pecado, gente, ele é cruel. Ele é perverso.
Ele é cruel, ele é mau, ele traz dor, ele traz angústia, ele traz prejuízo, ele traz tristeza, ele faz uma devastação. E Deus, ele falava: volta, ó Israel, volta. Porque Deus quer que nós nos arrependemos. Então Deus, ele pega e nos convida para quê? Para que nós possamos estar pertinho de Deus. Israel, ele estava se distanciando cada vez mais de Deus. E assim somos nós muitas vezes. Já viu no retrovisor do carro? Você passa e vê aquela imagem linda. E quando você vai andando com o carro, vai ficando distante aquela imagem. E muitas vezes nós temos prazer de estar na presença de Deus. Mas depois nós vamos deixando aos poucos. E depois só se torna uma lembrança. E Deus fala: volta. Aleluia! E aí no versículo de número 5, aqui de Oséias 14, diz assim: e eu serei para Israel como um orvalho, e ele florescerá como lírio, e espalhará as suas raízes como Líbano. Aqui Deus está revelando o seu coração ao povo. Deus, ele abre o seu coração e fala: olha, eu não desejo te castigar, eu não desejo te corrigir, mas eu desejo fazer para você orvalho. Eu quero fazer com você um relacionamento. Eu quero estreitar com você. Eu quero andar com você. Eu quero ser seu amigo. Por isso que Paulo, ele descreve em Efésios 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos filhos. Então, Deus, ele busca naquele povo que aquele povo venha ter Deus como prioridade na sua vida. O pastor Rafael veio falando que todos os dias ele tira um tempinho para ler a palavra. Sabe por que ele tira esse tempinho para ler a palavra todos os dias? Porque Deus, para ele, é prioridade. E o que Deus queria que Israel fizesse também, que ele fosse prioridade da sua vida. E Deus, ele tem o desejo que nós colocamos Deus como prioridade nas nossas vidas. Ele deseja o quê? Que nós damos prioridade para Ele. Porque quando você dá prioridade para Deus, o pecado, ele não pode entrar. O pecado, ele não vai achar lugar na sua vida. Porque o pecado, ele é cruel. E de uma forma bem mansinha, de uma forma bem carismática, ele entra e você pensa que está tudo bem, mas o pecado, ele quer entrar na tua vida para te destruir. O pecado, ele destrói o homem. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado tira o homem dos seus sonhos, das suas conquistas, dos seus objetivos, porque o pecado quer destruir com o homem. Aleluia! E tudo que Deus não quer, que o homem se destrua, que os sonhos que você teve na tua infância venha a ser destruído por causa do pecado. Sabe, gente, não aceite conselhos de pessoas que acham que pecado não tem nada a ver, que Deus não se incomoda com pecadinho. Para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. E o pecado, ele te afasta da presença de Deus. Deus procura pessoas que sejam obedientes a Ele, que sejam leais a Ele, que tenham uma vida de santidade com Ele. Aí ele fala o quê? Eu serei para Israel como orvalho. É interessante o orvalho, não é? Ou alguns conhecem como sereno. Orvalho, para alguns, para outros, sereno, depende da região do país, tem um nome. Mas o orvalho ou sereno é um fenômeno físico, que é muito interessante. É uma fonte de refrigério, que é uma provisão da natureza para a terra.
Olha só que interessante. Ele só cai à noite. Não tem sereno de dia. Só tem à noite. Não é legal? Sem o sereno, a vegetação morreria. Mas nós não vemos o sereno. Só se você passar a noite na rua, você vai ver que a temperatura cai, o carro amanhece meio molhadinho, não é assim? É o sereno que caiu no decorrer de uma noite. Esse é o grande valor do orvalho, que tantas vezes a Escritura nos revela. Ele é usado como um símbolo de refrigério espiritual. Porque a natureza, ela banha a terra com o seu orvalho. Mas ela banha assim de uma forma tão discreta que mal nós notamos. Por isso que é muito importante que o cristão, ele tem que ter o orvalho de Deus na sua vida. É por isso que o cristão, ele necessita do orvalho celeste na sua vida. Por quê? Porque se faltar o orvalho celeste na vida do cristão, vai faltar o refrigério para a alma do cristão. Vai faltar no espírito. Vai faltar o orvalho de Deus. Sabe? Imagine você. Você trabalha. Você trabalhar um dia inteiro sem tomar água e sem se alimentar. E no outro dia você trabalhar o dia inteiro novamente sem se alimentar e sem tomar água. Você vai ficar desnutrido e fraco. Você não vai suportar. Imagine você que teme a Deus ficar um dia inteiro sem se alimentar do orvalho do céu e sem comer o maná de Deus na tua vida. Aí no outro dia você novamente passa um dia inteiro sem o orvalho de Deus e sem o maná do céu. Você vai ficar fraco, você vai ficar desnutrido da presença de Deus. E Deus, ele quer dizer o quê? Que isso seria uma loucura. Não basta termos alimento que alimenta a nossa carne, mas nós necessitamos de ter um alimento que alimenta a nossa alma. Neste momento nós estamos todos aqui assentados com o mesmo objetivo, de nos alimentarmos e bebermos do maná que vem do alto, que vem de Deus. Sabe, gente, nós precisamos de ter o vigor de Deus. Nós precisamos de nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos estar abertos para recebermos do frescor de Deus, para recebermos da palavra de Deus. Assim, nós temos que nos aquietar aos pés do Senhor, para que o orvalho de Deus, ele venha descer sobre nós. O orvalho, ele só cai na noite, quando o calor baixa a temperatura e quando o vento ele cessa, quando está tudo quieto e silêncio, o orvalho começa a descer. A temperatura precisa estar baixa, o vento precisa estar calmo e o orvalho vem. Para nós produzirmos uma intimidade com Deus, nós precisamos de estar quietos, deixarmos as nossas preocupações de lado, deixarmos a nossa ansiedade de lado, deixarmos tudo quieto e nos prostrarmos diante dos pés do Senhor e abrirmos a nossa alma, e o orvalho de Deus ele vai descendo sobre nós. O orvalho são as bênçãos de Deus que tem que vir sobre nós. O orvalho de Deus, ele tem que descer sobre as nossas vidas. A vegetação, se não houver orvalho, a vegetação ela morre. Como que no deserto
Pode ter algumas plantações, vocês já viram que no deserto, nos filmes, tem algumas vegetações? Aquelas vegetações, elas só estão no deserto viva porque tem o orvalho da noite que alimenta ela. É a vegetação, ela sobrevive através do orvalho. E sabe, minha gente, a sequidão da alma, que traz angústia na vida do homem, que traz tristeza, que traz o medo, que traz o pavor noturno, que a angústia ela bate quando você deita no teu travesseiro, mas quando você se aquieta, que você chama pelo teu Deus na madrugada, o orvalho de Deus ele vem sobre a tua vida, ele tira o medo, ele tira a angústia, ele tira o terror noturno. E é isso que nós precisamos, de ter uma vida de arrependimento e pegarmos e falarmos: Deus, este medo que eu tenho na minha alma é por causa da falta do teu orvalho, Senhor. Coloca na minha vida hoje. Nós precisamos, gente, de ter uma vida nos pés do Senhor. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Por isso que ele fala no livro de Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Deixa o orvalho de Deus cair sobre a tua vida. Quando o orvalho, gente, ele vai descer sobre a terra, a vegetação ela abre os poros para receber o orvalho, então ela se alimenta e fica mais bonita. Assim somos nós. Para nós recebermos o orvalho de Deus, precisamos abrir o nosso coração sem reserva, abrirmos a nossa alma para Deus e falar: Deus, eu preciso de ser alimentado pelo teu orvalho. Deixa Deus te molhar nessa noite. Começa a falar para Deus: Deus, eu necessito de bênção celeste que tem nesse capítulo. Esse capítulo precisa de ser verdade na minha vida. Eu preciso das bênçãos celestes, mas também eu necessito das bênçãos terrestres. Olha, como que eu posso ter as bênçãos celestes e as bênçãos terrestres? Sabe, Abraão, ele era o homem mais rico da terra, e ele era amigo de Deus. Então ele tinha uma bênção da terra, que é a riqueza material, e a bênção celeste, porque ele era amigo de Deus. Se Abraão era filho, ele tinha, você também é filho, você tem o mesmo direito. Aleluia! Mas como que eu faço isso? Fala para Deus: Deus, me perdoa. Porque muitas vezes nós ofendemos a Deus, nós magoamos a Deus sem perceber. Muitas vezes nós temos gestos e atitudes que, sem perceber, nós ofendemos até mesmo a Deus. Talvez você muitas vezes tenha, ao longo da sua vida, se arrependido ou tido remorso. Ai, não vou fazer mais. E amanhã você está fazendo. Olha, fazia um ano que eu não fazia isso, mas ontem foi a Páscoa. Nossa, meu Deus, eu pequei. Mas fala para Deus: Deus, me ajuda a não pecar mais, nem contra ti e nem contra os céus. Começa a falar para Deus: Deus, eu necessito do teu orvalho. Por isso que Deus, ele dizia: ó Israel, volta. Aonde foi que você errou? Aonde foi que você deixou? Volta. Hoje é noite que Deus te convida ao arrependimento. Deus está nos convidando para nós voltarmos a fazer aquilo que nós fazíamos que agradava a Ele, mas nós fomos deixando, e daqui um pouco virou somente uma lembrança. E Deus nessa noite está falando: olha, eu mandei essa palavra para lembrar
você faz a tua escolha. Deus está nos convidando. Deus está falando para mim nessa noite: Marta, se arrependa. Essa palavra é para mim também. Nós estamos aqui adorando o mesmo Deus. Nós estamos aqui na mesma condição humana, como pecadores. Mas Deus, Ele nos convida: arrependa-te. Sabe, gente, nós precisamos muitas vezes de tomar consciência. É muito bom quando nós ouvimos uma palavra que Deus vai te abençoar. Olha, Deus vai te dar. Mas tem hora que Deus fala: filhinho, eu vou sentar um pouquinho com você e nós vamos conversar. Eu quero acertar os pontos com você. E nessa noite você vai ter que se arrepender e pedir perdão nos teus pecados. Se arrependa e não volte mais. Hoje em dia o evangelho que nós ouvimos é muito bonito, mas esqueceram de lembrar para nós que o inferno existe e ele é real. E se nós não nos arrependermos, nós estamos caminhando a largos passos para o inferno. Mas esse não é o desejo de Deus, não é o prazer de Deus. Deus não te criou para você ir para o inferno. Deus nos criou para nós herdarmos os céus, para nós termos vida plena aqui nessa terra e termos vida plena na eternidade. Essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos aqui na terra um pedacinho de céu. Sabe o que é você viver num pedacinho do céu? Você tem uma alegria plena nessa terra. A alegria que não vende ali na esquina e nem no shopping, ela vem do alto. Deus quer nos dar um ensaio do que será lá no céu, aqui na terra. Esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos uma vida plena de alegria. Aleluia! Sabe esse evangelho que nos falam que a vida cristã é dura e difícil? Não! A vida cristã é de paz e alegria. Aleluia! A Bíblia fala que as bênçãos de Deus, ela não acrescenta dores, mas traz paz e alegria. E essa paz e alegria que Ele quer que nós vivamos todos os dias. Aleluia! Essa paz que tem aqui dentro, quando nós olhamos um para o outro e falamos a paz do Senhor, essa paz entra na nossa alma e nós tenhamos a alegria de Deus na nossa alma. Essa paz que Deus quer que nós tenhamos nessa noite. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de ter o perdão de Deus. Mas para termos o perdão de Deus, nós precisamos de confessar a Ele. Ah, mas Deus sabe o que eu fiz. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca você falar: Deus, eu pisei no pé do Rafael. Eu sei que doeu, mas me perdoa. Sabe? É isso que Deus deseja. Que nós tenhamos um pedacinho do céu aqui na terra. De repente você vai chegar na sua casa com tantas coisas para fazer e não vai dar tempo de orar. Mas eu quero te convidar neste momento que você abaixe a sua cabeça e comece a conversar com Deus. Peça para Deus colocar o Espírito dele na tua vida e que Ele possa te perdoar. Vamos orar a Deus. Vamos falar para Deus, para Ele encher a nossa vida de amor e de perdão. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para pedir o Teu amor e o Teu perdão.
Senhor, eu sou tão pequena, tão humana, tão falha. E quantas vezes, Deus, na caminhada da minha vida, sem perceber, sem querer, eu te magoei, eu te entristeci. Mas a tua palavra que nos lava, a tua palavra que nos cura, a tua palavra que nos purifica, a tua palavra que nos abraça, Deus, venha sobre nós nessa noite. Nos abraça, Espírito Santo. Nos abraça, ó Deus, com teu amor, com teu favor, com teu carinho. Espírito de vida, entra na minha vida, entra na vida dos meus irmãos que oram comigo agora, entra na vida dessa família, entra na vida dessa vizinhança, entra na vida de cada um dos familiares que aqui estão sendo representados por essas pessoas. Entra, Espírito de vida, sobre as famílias, sobre as casas. Espírito de Deus, Espírito perdoador de Deus, nos perdoa, Senhor, porque nós queremos viver aqui na terra com um pedacinho do céu. Eu quero que a minha casa seja um pedacinho do céu. Eu quero que o meu casamento seja um pedacinho do céu. Eu quero que meus amigos tenham um pedacinho do céu. Eu quero que no meu trabalho seja um pedacinho do céu. Sabe, Deus, eu quero que a minha vida seja um canal que leve as pessoas para o céu. Eu quero ser um canal de bênção por onde eu passar. E em nome de Jesus Cristo, coloca, Deus, sobre essas vidas hoje um pedaço do céu, que eles sejam transportadores do céu, que na casa deles tenha o céu, que na vida deles seja um céu, e aonde eles chegarem as pessoas notem que eles tenham o céu. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nessa noite, tira das vidas, tira das famílias toda a angústia que o pecado trouxe, toda a dor que o pecado trouxe, todo o mal, toda a dor, toda a angústia, toda a gritaria, espírito do medo que se alojou nessa mente por causa do pecado, eu te repreendo agora no nome de Jesus. Seja liberto pelo nome de Jesus. Receba libertação no nome de Jesus. Receba na tua casa libertação. Receba a vida de Deus na tua vida. Recebe de Deus agora o Espírito da alegria, o Espírito de vida. Recebe o Espírito de Deus para você caminhar, para você andar, para você viver uma vida plena de alegria. Deus, tira dessa noite o choro dessa mulher. Quando ela deita na cama, as lágrimas vêm, mas o nome de Jesus, hoje é o fim desse choro, hoje é o fim dessa angústia, hoje é o fim desse medo, porque o Espírito de vida, o Espírito de Deus é sobre a tua vida. Sopra, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, que nós saiamos aqui, Senhor, cheio do teu orvalho, que nós possamos ser molhados pelo teu orvalho. Senhor, molha-nos com teu orvalho, orvalho que vem do alto, orvalho que vem de Deus. Entra o orvalho de Deus nas vidas, entra nas mentes, todo medo sai, porque vai entrar agora o orvalho de Deus. Receba a virtude de Deus, receba as bênçãos celestes. Deus tem bênção celeste para a tua vida nessa noite. Deus tem bênção terrestre sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba a vida de Deus em o nome de Jesus. Receba o perdão de Deus em o nome de Jesus. Seja perdoado em o nome de Jesus. Seja vitorioso hoje em o nome de
Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e declaramos bênção de Deus. É a bênção de Deus. A bênção de Deus não acrescenta dores, mas traz paz e alegria. Receba a paz de Deus na tua vida. Receba a alegria de Deus. Receba a alegria que é eterna de Deus. Começa a viver a partir de agora um pedaço do céu na tua vida. Aleluia. Senhor, nós te adoramos por teu amor. Nós te adoramos porque o Senhor se importa conosco, sim. Ainda que sejamos tão pequenos, o Senhor se importa comigo, sim. O Senhor se importa com a minha irmã. O Senhor se importa com meu irmão. E por isso nós te damos honra. Por isso te damos glória. Por isso te damos louvores e adoração. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós somos os seus filhos. Obrigado porque nós somos herdeiros como Abraão. Nós temos as bênçãos do céu e as bênçãos da terra. Oh, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Sua glória me atraiu.